Fala aí, corintianos e corintianas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Confesso que estava com saudades deste quadro aqui, até porque tivemos o nosso hiato com a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, mas chegou a hora de sofrermos juntos novamente, né? Vamos falar de Corinthians e vamos falar, obviamente, da estreia do Corinthians na Sul-Americana. Eu fiquei acordado até 4 horas da manhã aqui, ia gravar o vídeo depois do jogo, mas enfim, a cabeça já estava lotada, até porque tivemos aqui no canal 2 vídeos ontem, e aí eu esperei para dormir em cima do nosso sofrimento para comentar um jogo ruim do Corinthians aqui com vocês e obviamente que eu quero trocar uma ideia, né? Quero ouvir também os comentários de vocês. Tem muita gente que já é inscrita no canal e que gosta deste quadro, mas quem não é inscrito, corintiano que chegar aqui e não se inscrever, vai ter todo o meu ódio, todo o meu rancor. Por favor, consuma o conteúdo, mas se inscreve, é de graça e a gente fala muito de Corinthians aqui, pelo menos uma vez por semana, agora que os jogos voltaram. E quero os comentários, como eu disse, quero o like de vocês. Lembrando sempre que os vídeos aqui, não só do Corinthians, mas do futebol europeu, são uma parceria com a nossa KTO, né? Pra gente fazer aquela fezinha esperta. Inclusive, dei uma dica pro jogo no meu Instagram e vou deixar aqui o recado para vocês. Com o cupom QUESADA, vocês têm 20% de bônus no primeiro depósito até R$ 100. Um abraço para a galera da KTO que está sempre junto aqui com a gente. Então bora lá, sem perder tempo, falar sobre esse jogo, que eu considero um jogo ruim do Corinthians, tá? Mal conseguido diante de um adversário ruim, mas que é aguerrido. Não dá para dizer que o Racing jogando no Uruguai não vai tirar pontos de outros clubes neste grupo da Sul-Americana, porque é um time chato, né? É um time solidário dentro da sua marcação e que tenta levar o jogo para o lado que quer, tenta enfeiar o jogo por não ter tantas capacidades assim ofensivas, e aí eu acho que entra o primeiro grande erro do técnico Antônio Oliveira nesse tipo de situação. E acho que também vai na conta um pouquinho da experiência dele treinando o Corinthians em uma competição sul-americana. Nesse tipo de jogo, obviamente que o adversário vai olhar para o Corinthians de baixo para cima, né? Ou seja, vai olhar para o Corinthians com o favoritismo e vai tentar tirar do Corinthians as armas que o Corinthians possivelmente vai ter para agredir o seu adversário. Vai tentar enfeiar o jogo e levar o jogo para onde o Racing queria. E eles conseguiram fazer isso boa parte da partida, né? Até tomar o gol, pelo menos, foi dessa forma. E depois que tomou o gol, eles resolveram jogar, mas isso é um outro contexto, a gente já vai entrar neste mérito. Ou seja, o Corinthians teve, na maior parte do tempo, a posse de bola. O Racing deu a bola ao Corinthians, compactou as linhas, defendeu meia quadra, né, com jogadores dobrando a marcação, especialmente nos homens mais criativos do Corinthians, o Wesley e o Garro. O Garro é um capítulo à parte, a gente já vai falar mais sobre isso, mas conseguiu aí desarmar o Corinthians naquilo que o Corinthians ainda tem muita dificuldade, que é encontrar espaços contra equipes fechadas, né? O Corinthians não está acertadinho, alinhadinho na questão de criação de jogo, na organização, na construção do jogo para conseguir acelerar processos e chegar com mais facilidade no último terço de campo, ou pelo menos dentro da área. O Corinthians ainda não está pronto nesse sentido para encarar esse tipo de bloqueio, ainda mais quando é bem feito, que foi o caso do Racing. E quando o Racing, em alguns determinados momentos, via que o Corinthians estava mais exposto, porque na organização defensiva o Corinthians ainda sofre muito, especialmente na bola longa, né? Essa bola que vem de lançamento do campo defensivo do adversário e pega as costas dos zagueiros, o Corinthians ainda sofre muito, tanto com o Félix Torres quanto também com o Gustavo Henrique, porque tenta subir os laterais e dar esses espaços. O Racing tentou explorar e levou perigo tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, mas dentro de um jogo em que o Corinthians teve mais a posse de bola. E quando eu digo que o erro do Antônio Oliveira acontece, é na leitura de que o adversário vai tentar parar o Corinthians e o Corinthians não vai ter tantas opções assim. Foi isso que aconteceu. Um adendo aqui é a crítica à arbitragem, que eu acho que não é determinante para que o Corinthians apresente um futebol abaixo da média, mas eu acho que foi um dos motivos para que o Corinthians não conseguisse encontrar os caminhos, tanto com o Wesley, principalmente com o Garro. O Garro tomou porrada o jogo todo. No revezamento de faltas,
e que não resultou em cartões amarelos, né? Que condicionariam os jogadores da equipe do Racing. Eu não entendi porque o árbitro colombiano foi tão, enfim, permissivo com as porradas que o Garro tomou. E ainda deu cartão amarelo para o Garro, se eu não estou enganado, por reclamação no segundo tempo. Enfim, o Racing bateu demais. Se eu não estou enganado, foram 17 faltas cometidas pelo Racing e 11 faltas cometidas pelo Corinthians, 28 faltas, mas as faltas que o Racing fazia eram recorrentes. O jogo travou demais no meio-campo e era esse o objetivo do Racing, né? Tentar parar o Corinthians de alguma forma, tentar fazer o jogo ficar truncado para que em alguma outra oportunidade conseguisse fazer o gol. Individualmente falando, eu acho que o Cássio não foi tão bem na partida. Acho que o Cássio errou, especialmente nas reposições de bola e tal, mas em alguns lances também inseguro. Não gostei do jogo do Cássio. Olhando para o lateral direito, o Fagner, dentro da proposta de jogo do Corinthians, gostei um pouco mais no primeiro tempo. Ele, enfim, foi responsável pela principal finalização na primeira etapa, um chute de fora da área. Mas o Fagner tem tentado explorar um pouquinho mais o corredor central para dar apoio e fazer um jogo mais associativo com o Yuri Alberto pela direita, algo que necessitamos muito pela esquerda com o Wesley, porque o Corinthians é um deserto de possibilidades quando o Wesley pega na bola pela esquerda, porque ele fica sozinho contra 2 ou 3 marcadores, né? O Wesley precisa ser mais municiado no sentido de ter mais opções para jogar, para fazer uma tabela, para fazer uma triangulação. Ele fica sozinho ali encarando os jogadores adversários e o Racing, sabendo disso, dobrava a marcação. Então o Wesley passava por um, passava por dois, não passava pelo terceiro, passava por um, ficava no segundo. E isso limita bastante o que para mim é o nosso grande ponto de escape, o nosso grande diferencial, que é o ataque pelo flanco esquerdo. A dupla de zaga foi se encaixando durante o jogo, e aí tá um outro erro do Antônio Oliveira ter mexido nisso no segundo tempo, porque o início do Félix Torres e também do Gustavo Henrique não foi um início brilhante, inclusive inseguro em algumas bolas longas, como eu falei, mas depois aquilo foi se encaixando consoante ao que o jogo apresentava, e eu acho que não tinha necessidade de mexer. Eu não sei se foi uma questão física do Gustavo Henrique, mas não tinha necessidade. E o lateral esquerdo é um problema nosso, né? Tanto o Hugo quanto o Bidu, os dois que jogaram, o Hugo começou e o Bidu, não dão a consistência defensiva necessária e muito menos o apoio ofensivo. E isso se vê exatamente naquilo que eu estava falando, né? Na ultrapassagem, para ajudar o Wesley a ter mais uma opção, para puxar a marcação, para que o Wesley consiga ter mais opções no 1 contra 1, ou até mesmo para triangular. Como eu disse, eu acho que o nosso lado esquerdo carece de um lateral. Vamos ver se o Palácios volta, né? Essas lesões do Corinthians que parecem intermináveis, seria interessante vê-lo por mais tempo. A gente viu muito pouco do recorte do Palácios. No meio campo, o Ranieri é um cara absoluto e o Bidon, cara, é muito cedo pra gente falar que o Bidon tá prontíssimo para ser titular do Corinthians. Diferentemente do Moscardo na época passada, na temporada passada, eu acho que o Bidon ainda precisa de mais tempo de trabalho para esse tipo de jogo. Fez um jogo discreto. Não é que o Bidon foi horrível na partida, mas por conta do Garro estar extremamente bloqueado, e essa foi a estratégia do Racing, o Bidon precisaria ser o cara mais participativo no meio-campo para dar apoio e sustentação ao ataque, para fazer essa bola chegar com mais facilidade nos homens de frente e também para dar opção de passe para esses jogadores. Eu achei um jogo tímido do Bidon, achei que ele ficou muito preso a funções defensivas que muitas vezes não eram necessárias, porque o Racing não estava tanto afim de jogo, né, em determinados momentos da partida. Então acho que o Bidon precisa evoluir. É um jogador que tem qualidade no passe, segurando a bola, na questão da organização, mas não foi um jogo que eu gostei tanto assim do Bidon. E o Garro, cara, o Garro ficou lutando, batalhando com a marcação e sofreu demais. O Yuri Alberto na direita. Temos que entender uma coisa sobre o Yuri Alberto. Eu não acho que ele é um centroavante fixo, como é, por exemplo, o Pedro Raul, mas ele também não é um ponta direita. Ou seja, se você quer manter o Yuri Alberto na direita, você tem que entender que ele é um jogador muito mais como atacante, pelo lado direito, pisando na área e esperando a ultrapassagem do lateral, esperando também a associação
de um jogador de meio campo, diferentemente do Wesley, que é um cara que vai puxar mais o jogo, vai estender mais o campo, vai entrar no processo de linha de fundo e fazer um cruzamento. O Yuri Alberto é um cara que vai performar melhor, ocupando os espaços interiores, né? E precisa de apoio para isso. Não acho que ele vai ser aquele ponta que vai criar um processo de linha de fundo, uma jogada de linha de fundo, não é por aí. E o Yuri Alberto, dentro dessas características, tentou associar especialmente com o Fagner pela esquerda, mas também não fez um jogo brilhante, assim como todo o time. Fez o gol e até por até a nota pelo gol, já vamos falar do gol, acho que sobe um pouquinho dentro da atuação. E o Pedro Raul é aquele negócio, cara. Se você não faz a bola chegar no Pedro Raul, esquece, ele não vai buscar o jogo. Ou ele não vai receber uma bola em velocidade verticalmente e vai conseguir arrancar e fazer o gol. Ele é um jogador que precisa que a bola chegue nele para finalizar. É um jogador estático, é um centroavante âncora, não é um centroavante que vai buscar abrir espaço, correr, enfim, dar linha de passe. Não, não é esse cara. Precisa muito da bola parada e o Corinthians não teve isso. Precisa muito de uma jogada de linha de fundo e o Corinthians teve muito pouco disso no primeiro tempo e ficou ali encaixotado dentro de uma marcação. Acho que demorou muito o Antônio Oliveira para entender que o Romero tinha que ter entrado. Eu entraria com o Romero ou de início, né, fazendo a leitura do que o Racing iria fazer para ter mais mobilidade ali e confundir a marcação, ou vendo o que aconteceu, que o plano deu errado, teria colocado o Romero logo no início da segunda etapa. E ele não fez. O que ele fez foi, Corinthians no primeiro tempo teve uma ou outra oportunidade, mas sofreu quando foi atacado. No segundo tempo, para tentar contrariar isso, dar mais opção para o Wesley pela esquerda, ele tentou colocar o Bidu, não funcionou muita coisa, foi um pouco de 6 por meia dúzia. O Bidu tem características um pouco diferentes do Hugo, mas não resultou. E depois, quando ele entra com o Romero, aí sim o Corinthians se torna um pouquinho mais imprevisível ali, e é exatamente nesse momento que o Corinthians consegue um lapso para encontrar o seu gol, né? O Romero briga como um centroavante pelo meio, encontra o espaço, dá um passe com mel pro Garro, e o Garro encontra o Yuri Alberto dentro da área, que antecipa muito bem e faz 1-0. Arthur, o Romero precisa ser titular no Corinthians? Eu acho que tem uma frase do Tite que é muito importante, que a gente cansou de ouvir. O campo fala. E nesse momento, o Romero merece ser titular do Corinthians. Pô, mas ele quer testar o Yuri Alberto com o Pedro Raul e pode até ser uma boa no futuro. Dependendo do jogo, dependendo das circunstâncias, pode até ser uma boa. Mas nesse momento, para mim, o Romero está pedindo passagem, está pedindo titularidade. Quanto o Londrina, né, no amistoso, foi muito bem, já tinha ido bem também em jogos no início do ano, e enfim, entre Romero e Pedro Raul, eu prefiro o Romero, né? E não é porque ele entrou bem, porque ele participou da jogada do gol, e sim pela fase que ele está vivendo. E é um jogador que, dependendo do jogo, vai ser mais útil nesse processo de movimentação, trocando de posicionamento e associando com o Yuri Alberto, enfim. É uma posição. Dependendo do jogo, você vai precisar de um centroavante mais alto. E dependendo do jogo, no meio da partida, você pode optar pelo Pedro Raul, porque você começa a jogar bola na área, né? Enfim, não está conseguindo passar das linhas dos adversários e você começa a optar por isso. Então, dependendo do jogo, eu acho que o Pedro Raul vai ser importante. Mas o Romero, nesse momento, é um jogador que talvez mais se destaque no Corinthians, ao lado do Yuri Alberto, que voltou a fazer gol, e ao lado do Wesley, que se tiver um apoio por ali, é realmente o diferencial. Não foi nesse jogo, né? E aí essa escolha foi ruim. Só que foi mais ruim ainda, a nível do Antônio Oliveira, depois do gol. Porque ele tenta fazer algumas modificações que eu não consigo entender. Para que colocar o Fausto Vera em campo? O Fausto Vera hoje é -1 para o Corinthians. Infelizmente, a gente está longe daquele Fausto Vera que, quando foi contratado, exibiu um bom futebol com o Vitor Pereira. Colocou o Fausto Vera, tirou o Ranielli do meio, colocou o Ranielli na defesa, confundiu ali o próprio sistema de defesa, o sistema defensivo do Corinthians, e depois que começou a ser pressionado, que teve o gol anulado do Racing, ainda fez mais uma modificação nesse sentido, colocando um zagueiro frio, o Kaká, e voltando com o Ranielli para o meio campo, e aí embaralhou tudo ali, né? Então o Racing fez, no segundo gol,
uma bela jogada, invertendo o jogo e tal. O Corinthians deu muito espaço, muita possibilidade num jogo como esse, em que basicamente era só defender o resultado. 1-0 seria lucro para o Corinthians pelo jogo que fez, pelas dificuldades que teve. O Corinthians não soube fazer, né? E eu acho que o Antônio Oliveira não ajudou nessas substituições, tanto que o gol sai em cima do Kaká frio, perdido, tentando olhar a bola para cima quando o jogador do Racing centra, e é um gol bobo. O Corinthians toma um gol bobo, né? Com muito espaço e com um zagueiro frio que não consegue defender. Já tinha tomado o gol numa cabeçada no lance de bola parada em que o Ranieri parecia meio perdido no lance, foi anulado e depois tomou o gol de empate 1-1 e poderia ter sofrido ainda mais, porque no final da partida ficamos com a ideia de que o Racing poderia ter agredido ainda mais o Corinthians. Ou seja, faltou cancha para o Antônio Oliveira nesse tipo de situação. Acho que é um processo de evolução. Falta também olhar o campo falando na situação do Romero, mas obviamente falta para o Corinthians opções no banco de reservas também para conseguir contrariar no meio campo, especialmente no setor de criação. O Corinthians é um deserto muitas vezes nesse meio campo, e olhando para o banco de reservas a gente vê muito poucas opções, muito poucas soluções. O Coronado tem que voltar, não sei quanto tempo vai ficar fora ainda, mas é um jogador que tem essa capacidade, ou me parece que tem essa capacidade, porque o Corinthians precisa de opções. É óbvio que a questão do Juliano saltou mais na imprensa nos últimos dias, né? O Corinthians teria se arrependido de ter negociado o Juliano. Olhando para o cenário que temos agora, é fácil falar, realmente precisava mais de um jogador e o Juliano está bem no Santos. Mas eu lembro muito bem também de torcedores pedindo que o Juliano não permanecesse depois da última temporada. Esse processo de reformulação cobra o preço, a gente falava isso desde o início da temporada. E o processo de adaptação também do Antônio Oliveira, de evolução do time também vai cobrar. Só para a gente finalizar o vídeo, eu vi muitas críticas em relação ao seguinte: pô, Quesada, o Corinthians ficou 3 semanas treinando para isso. É uma boa observação. Eu acho que alguns processos de evolução, quando você treina, eles acontecem, né? O time consegue ter algumas ideias mais claras. Mas isso depende também consoante ao que o adversário vai te colocar. E também, o Jorge Jesus tinha uma frase muito boa, que ele falava que jogador precisa jogar. É muito diferente você ter um nível competitivo quando você está só treinando por muitas semanas ou quando você está jogando. Óbvio que a carga de você jogar 2, 3 jogos por semana pode ser prejudicial porque você cansa os jogadores. Mas ficar 3 semanas sem jogar, obviamente que você perde um pouquinho esse nível competitivo dentro de um jogo tão duro de imposição física que o Racing apresentou. Então eu acho que é uma faca de 2 gumes aí. Não é tão certo, pô, ficou 3 semanas jogando, vamos voltar jogando como o Barcelona da época do Guardiola, como o Manchester City. Não é assim. Essa receita de bolo ela é um pouco mais complexa. E acho mesmo que o Corinthians perdeu em determinados momentos desse jogo contra o Racing esse nível competitivo de jogar mais vezes. Fez mal para o Corinthians ficar 3 semanas sem jogar. É muito tempo no meio da temporada. Tanto que quando você tem essas intertemporadas ou a própria pré-temporada, o time chega no primeiro jogo e ainda não está pronto. Né? É o que acontece também quando você tem esse ato tão grande de jogos competitivos. Mas é o que é, né? E é preciso saber lidar com isso. Acho que em impressões gerais foram no sentido de um jogo ruim do Corinthians. Precisa melhorar, precisa ter mais estratégia para esse nível de partida de jogo sul-americano, que o Corinthians vai encontrar mais vezes dentro da própria Sul-Americana. E eu estou ansioso para ver o próximo jogo, se o Corinthians consegue evoluir, pelo menos nessa questão competitiva. Achei o Corinthians abaixo e acho que vale também a crítica a essas questões do técnico Antônio Oliveira. Deixa aí os comentários, quero saber o que vocês acham sobre essa estreia do Corinthians na Sul-Americana. Voltamos a qualquer momento com o nosso Vamos Falar de Corinthians. Falta só um apetrecho corintiano aqui no cenário, mas em breve teremos, tá? Fica a promessa. Tchau para vocês.